ouvintes e telespectadores da Rádio TV Menorá nesse momento, você que está ligado na rádio, você pode estar buscando então no site tvmenorá.com.br, no cabeçalho, então você vai encontrar Assista ao Vivo. Então nós estamos aí então como parte da programação da TV ao vivo, 15 horas de quinta-feira. Então hoje no Quinta ao Vivo, trazendo para você as imagens também desse programa, que se iniciou inicialmente em 2009 pela rádio web Menorá, né, profetizada há mais de 15 anos atrás, né, na cidade de Cachoeira do Sul, pelo nosso irmão e apóstolo Sérgio Roberto Alves, de que haveria uma rádio, né, que a palavra, o evangelho pleno, o evangelho do reino fosse então pregado a todas as nações. Não se imaginava como ia ser, mas o Senhor já sabia que haveria a possibilidade de uma rádio web, através da internet, enfim. Inicialmente aquilo tudo uma novidade, algo fora, né, da nossa realidade, bem como um dia você não se imaginava caminhando na rua falando ao telefone, né? Quem diria que um dia nós estaremos falando ao telefone, caminhando na rua através dos telefones celulares, né? Então, é assim que funcionam as coisas, e Deus, como é onisciente, onipresente, sabe todas as coisas, é dono dos céus e da terra, sabe de tudo. Ele já sabia que haveria a possibilidade de se ter então essa rádio, e que hoje, né, avançou, trazendo então as imagens, e tem à disposição, né, para você, ouvinte, telespectador, então, 4 canais. E é importante enfatizar, porque a TV Menorá é gratuita. Nós temos então a TV aberta, 24 horas de programação, né, para que você venha estar assistindo gratuitamente ministrações da palavra, semi-escolas, teatro, enfim, são N programas que você tem à disposição no TV aberta, também no site tvmenorá.com.br ou pelo site pãodejudá.com.br. Ali você vai ver a grade de horários e as programações. Amém. Também temos à disposição o canal ao vivo. Então, que agora, nesse momento, você está conectado então, no canal ao vivo, como uma das programações das ministrações liberadas pelo ministro do Evangelho, nosso irmão e apóstolo Sérgio Roberto Alves, ministro da Palavra, tem trazido então as novidades aí do Fluir do Espírito através do canal ao vivo, mais um canal gratuito. Fora então o TV aberta, TV ao vivo, você tem a Rádio Menorá e a Rádio do Reino, ou seja, a rádio 24 horas gratuitamente. Importante enfatizar que as rádios, elas já rodam em iPads, iPhones, e com sistema Android também, né? O que acontece é que você ainda não consegue ver o TV aberta pelo iPhone ou iPad, né, por uma questão entre a Apple e a Microsoft. Porque para você assistir, você precisa de um programa que tem no Windows, que é da Microsoft, que é o Microsoft Silverlight. É bom esclarecer isso. Então aí você recebe as imagens no seu computador pelo sistema operacional Windows. Mas as rádios você tem acesso. Eu tive já experiências de estar. E hoje você tem a facilidade de ter o 3G no celular, né? Hoje, com 50 centavos por dia, você navega na internet, dependendo da operadora, né? Ou até outros planos, enfim. Então, é viável sim você ter o celular, internet no celular. E pelo celular você consegue ouvir a Rádio Menorá em horário comercial, né? Das 9 às 17h30, e logo após você tem na sequência a Rádio do Reino, que funciona durante a noite e aos finais de semana. Ou seja, rádios você tem à disposição, palavra gratuita, 24 horas. Mas nós temos mais um canal, que é uma opção que você tem, né? Riquíssimo canal. Ali tem todo um apanhado, né, da Igreja do Senhor Jesus desde seu início, né, inclusive com ministrações em áudio e também em vídeo, que é a TV por assinatura. Que ali você tem a opção de 12 canais, você acessa, né, tvmenorá.com.br e vai ver então os canais à disposição. Quando você já é um assinante, você loga e você vai ver então a opção de canais áudio. Esses áudios, inclusive, são bônus, são um extra, né, um acervo, na verdade, né, uma relíquia, né, do fluir do Espírito, do liberar, né, através da revelação pela palavra, que não tem mais à disposição na Editora Vento Sul. Somente está à disposição através da TV Menorá por assinatura. Claro que, eventualmente, as ministrações elas acabam rodando na rádio, tanto do Reino como na Menorá, ou, né, na programação da TV aberta. Mas o que acontece? Né? A TV aberta ela é aberta, então vai estar rodando uma determinada direção do Senhor, um assunto, mas que talvez esteja falando sobre o combate da avareza, né? Quem não precisa, né, ouvir que melhor é dar do que receber, né? Também está escrito na palavra. Mas talvez você nesse momento esteja angustiado,
Talvez você esteja com um outro espírito te atacando nesse momento, né? Não exatamente aquilo que está passando na TV aberta, ou na Rádio do Reino, ou na Rádio Menorá. E aí, então, vem a opção de você assinar e ter esse recurso como ferramenta, né? Cooperando e investindo no reino, que é justamente assinar a TV, né? Por apenas R$ 39,90. R$ 39,90 por mês, né? Para ter à disposição ali 12 canais, mais de 1.200 vídeos já à disposição, fora os áudios. Então, é um investimento, é um valor simbólico, né, que você tem à disposição ali para que espírito específico venha estar combatendo espíritos, né, pela palavra de Deus. Então, se você tem um espírito de angústia, você vai procurar ali nos canais um material, um título que o Senhor vai te mostrar e você vai assistir e vai combater naquele momento. E você vai ser ricamente enriquecido, né? Porque se você tem uma sensação, um sentimento ruim, quanto vale para se liberar disso? Né? Então, às vezes, num vídeo, num momento do mês, já valeu a pena aquele investimento. Né? E temos testemunho de irmãos assim que têm passado por situações difíceis, que têm realmente estudado, se dedicado, porque todas as escolas, está tudo, né? Todo o acervo da Igreja do Senhor Jesus está ali na TV por assinatura. É só buscar, é só se dedicar e sair. Né? Porque isso aí que eu digo do desânimo, né? Da tristeza, do abatimento, né? Porque o Senhor diz, tem bom ânimo, meu filho, minha filha. E isso o Senhor falou para nós, né? Seus filhos. Nós somos filhos do dono do ouro e da prata, nós somos filhos do rei dos reis, do Senhor dos exércitos. Né? Então, o Senhor diz, alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos, também lá em Filipenses 4. Então, é para se alegrar, né? É render graças ao Senhor, os salmos. Então, tá tudo na palavra. Então, como é que nós vamos andar com a cabeça para baixo? Como é que nós vamos andar desanimado? Né? Os irmãos estão animados? Amém. Ô, glória! E essa é a realidade do Senhor, né? Às vezes a gente acha que é bobagem, né? Mas eu preciso viver assim, né? Eu preciso invocar o nome do Senhor, né? Eu sei que você padece, que você sente, que a carne sente, né? Que o corpo cansa, que às vezes em determinados momentos eu estou cansado de repreender eu mesmo, né? Às vezes vem uma situação de julgamento, por exemplo, sobre o achismo, né? A justiça própria. E aí então, começa aquele combate interno, daqui a pouco estou eu invocando o Senhor Jesus, né? Quando eu vejo, eu já estou assim cansado, né? E estou eu e eu, né? Tu vê, Jesus, né? O novo homem combatendo o velho homem, repreendendo em nome de Jesus, invocando o santo nome dele. E para isso, meus amados irmãos, é que nós precisamos da palavra. É para isso que nós precisamos do quê? Do novo homem alimentado, do filhotinho, do bebê que está aí, que está crescendo, se desenvolvendo, desse adolescente já, você mais antigo, meu irmão, minha irmã, que está crescidinho já dentro de você, que está precisando agora de um alimento sólido, firme, e quer que você fique firme na posição, que você permaneça na posição, para que caiam, 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não sejas atingido. Caso contrário, nós vamos ser atingidos, né? A palavra é clara. Então, na realidade, irmãos, eu creio assim que hoje o Senhor nos arranja nesse momento, né? Para que nós venhamos assim a ter bom ânimo e que a gente venha a estar orando, né? Porque a letra mata, né? Mas o Espírito vivifica. Né? E os irmãos conhecem a palavra, os irmãos têm já a realidade disso. Mas nós precisamos orar para que esse conhecimento, né? Essa cabeça cheia de palavra, né? De memórias, de versículos, possa descer para o seu coração. Amém. E porque você possa ter uma vida simples, um dia a dia cheio de paz, expressando amor com aqueles que te odeiam, expressando amor e paz com aqueles que te perseguem. Né? Olhando para os irmãos e para irmãs, ou para pessoas ímpios, enfim, usadas por Satanás, né? Ou seja, usadas por espíritos imundos, servos do maligno, que já foram derrotados e subjugados na cruz do Calvário. E que você possa, em nome de Jesus, né, ter noção e olhar para aqueles espíritos repreendendo em nome de Jesus. Assim como está escrito que você tem legalidade e poder, lá em Lucas 9, de expulsar e de repreender demônios. E que nós possamos sim usar da palavra desse poder, dessa autoridade. Amém? Ô, glória! Então já fizemos então nossa divulgação da TV Menorá, né, do site Pão de Judá também, uma bênção, logo novidades aí no site Pão de Judá. Né, que já vai vir uma terceira carinha aí do Pão de Judá, terceira versão já, né? Um site que está aí desde 2005, com milhares de visitações a nível mundial, inclusive,
de pessoas que acessam e recebem os artigos em várias línguas que tem à disposição, os artigos do Ministério da Palavra, ali através do Pão de Judá, e também das orações que tem ali à disposição. E mais uma chamada importante, gente, ali na TV Menorá, dentro do Pão de Judá, você tem terapia online. Terapia online. Você entra, acessa, se cadastra e compartilha. Como é que eu leio a Bíblia? Estou sentindo tal coisa. Alguém vai entrar em contato contigo, não importa quem é. Quem está à disposição desse serviço é alguém que o Senhor preparou e colocou à disposição, e não importa quem seja. Né? Se coloca à disposição alguém que está ali preparado realmente para que você venha estar recebendo do Senhor um direcionamento para estudar a Bíblia, para se abrir, para falar de determinados assuntos. É uma terapia online, terapia espiritual, que pode ser pelo MSN. Aí você vai se cadastrar lá e você vai conversar e vai ser tudo pelo computador, por escrito. Você coloca lá, vem a resposta, você coloca lá, vem a resposta. E muitas experiências também. É um serviço gratuito para que você possa ser edificado e ter mais paz ainda, né, do que você já tem, em nome de Jesus. Que Deus abençoe, né, a ti e tua casa, meus irmãos. E já aqui conosco, nesse nosso bate-papo edificante, que acontece em Cachoeira do Sul. Ô, glória! Né? Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul. Nós viajando pelo Brasil, né? Por esses arranjos dos encontros da Igreja do Senhor Jesus, acabamos aí, então, se colocando à disposição do Senhor para estar indo fazer visitas, orando, clamando a Deus, para que o Senhor fosse nos mostrando onde é que nós tínhamos que ir e compartilhar da palavra, das experiências dos irmãos e das irmãs. Estão já conosco aqui, né, a Flávia e a Fernanda, né, a Cantarelli aqui conosco. E antes de passar para a irmã, compartilhe a palavra que está em Romanos 15. Então você que está em casa, pegue o manual, né, para a gente fazer uma oração-leitura. Né? Por que é a oração-leitura? A gente ora, repete a palavra, né, crendo e praticando, que a fé vem pelo ouvir, né, e praticar. Então a gente já recebeu que isso é importante, então a gente convida você em casa também, para que você repita essas palavras que está em Romanos 15, ali então, versículo 30. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer uma oração? Amém? Rogo-vos, pois, irmãos. Rogo-vos, pois, irmãos. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Por nosso Senhor Jesus Cristo. E também pelo amor do Espírito. E também pelo amor do Espírito. Que luteis juntamente comigo. Que luteis juntamente comigo. Que luteis juntamente comigo nas orações. Que luteis juntamente comigo nas orações. Nas orações a Deus. Nas orações a Deus. A meu favor. A meu favor. Para que eu me veja livre. Para que eu me veja livre. Dos rebeldes que vivem na Judéia. Dos rebeldes que vivem na Judéia. E que este. Meu serviço em Jerusalém. Meu serviço em Jerusalém. Seja bem aceito pelos santos. Seja bem aceito pelos santos. A fim de que ao visitar-vos. A fim de que ao visitar-vos. Pela vontade de Deus. Pela vontade de Deus. Chegue à vossa presença. Chegue à vossa presença. Com alegria. Com alegria. E possa. Recrear-me convosco. Recrear-me convosco. E o Deus da paz. E o Deus da paz. Seja com todos vós. Seja com todos vós. Amém. Amém. Ô, glória. Bem bom, né? E aí, minha amada, como é que tá? Tudo bem. Flávia Cantarelli, deixa aberta aí para compartilhar, para falar, né? O senhor já nos traz essa palavra, já nos falou de bom ânimo. E vamos que vamos, né? Ou vai, Jesus é o Senhor e a vitória já foi nos dada. Amém? Amém. Boa tarde. Boa tarde. Vamos ficar com ele aí, fica à vontade. O programa bota pertinho aí. Amém. Glória a Deus, né, por nós estarmos aqui reunidos em nome do Senhor Jesus, né, para levar um bate-papo edificante, né, para edificar os outros que estão ouvindo, né. Eu já estou na igreja há uns 10 anos, então eu sei assim a importância que é assim para aqueles que ouvem a palavra do Senhor e para aqueles que ouvem assim hoje através da internet, mas muito tempo através de DVDs, de CDs, né? Pessoas assim que missionários que foram saíram da sua cidade para pregar a palavra do Senhor e só podiam se fortalecer com os DVDs e com os CDs, né? E hoje, glória a Deus, assim, através da internet, né? Eu até tenho uma experiência, assim, para compartilhar que teve um encontro aqui em Cachoeira do Sul, o último encontro que teve aqui em Cachoeira do Sul.
o irmão, Kleider, né? Profetizou lá no encontro sobre a internet, né? É verdade. E quem não tem vai ter. E eu disse assim, ó, naquele momento eu disse, Senhor, eu recebo isso. Em uma semana eu consegui adquirir a internet. E logo depois eu consegui fazer o contrato da TV Menorá por assinatura, né? Então, assim, eu vejo assim que o quanto quando a gente aceita aquilo que vem do Senhor e quando a gente recebe aquela profecia como verdade na nossa vida e quando a gente quer aquilo que Deus quer também para a vida da gente, Deus faz um milagre. Porque eu consegui fazer tudo isso na internet, assim, com uma coisa muito rápida, e eu tenho até hoje, né? E glória a Deus por isso. Então, assim, todos os irmãos que estão ouvindo, que estão compartilhando e que estão assistindo, né? No site da TV Menorá, o Compartilhar Edificante, outros programas que tem, assim, eu sei da importância que isso traz na vida de cada um, né? Eu queria compartilhar uma palavra, assim, pra gente, lá em Esther 4, que é uma palavra que foi muito trabalhada na minha vida, né? E que não tem como a gente não se emocionar, porque a gente sabe a obra que Deus faz na vida da gente. E todas as experiências que a gente tem, assim, são elas que nos fortalecem para permanecer no Senhor, né? E não seria diferente. E Esther 4, a partir do versículo 15. Amém. É uma palavra assim que me fortalece muito sempre que eu tô assim, quando a gente está em fraqueza, né? Em momentos assim de angústias, como o irmão já falou, sempre tem uma palavra que nos conforta mais, né? Ou aquela palavra assim que Deus te traz assim no momento para te lembrar coisas que Deus já fez na tua vida, para que naquele momento assim Deus esteja fortalecendo ainda mais, né? E Esther sempre é uma palavra que Deus trabalha muito em mim. E foi a palavra, assim, uma das palavras que Deus me fortaleceu muito. Me fortaleceu muito para permanecer hoje onde eu estou. Né? Glória a Deus. Vamos fazer no orar ler. Diz assim. Então disse Esther. Que respondessem a Mordecai. Vai. Ajunta todos os judeus. Que se acharem em Suzã. E jejuai por mim. E não comais, nem bebais, por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois, irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Amém. Na verdade, assim, com tanto tempo que eu tenho na vida com o Senhor, assim, tem milhares de testemunhos para dar, né? Mas sempre tem algo assim que Deus trabalha muito forte na vida da gente e que a gente precisa assim compartilhar com aqueles que ainda não conhecem o que Deus já fez na nossa vida, né? Porque a gente sabe assim que às vezes a gente olha os irmãos e são milhares de irmãos, né, que a gente conhece, não só em Cachoeira do Sul, como em todos os lugares, né, nos encontros que a gente vai. E às vezes tem muitas pessoas que olham para a vida da gente assim e nem sabem o que Deus já fez na vida da gente. E muitas vezes nós julgamos, e nós sabemos que na vida da igreja ainda há esse espírito de julgamento, né? E a gente olha para aquele irmão e julga ele, mas a gente não sabe o que ele já passou. E eu vejo assim, ó, na cidade onde eu vivo, aqui em Cachoeira do Sul, e no trabalho que eu tenho, assim, e com o convívio que eu tenho com os irmãos da igreja aqui em Cachoeira, muitos não sabem o que Deus já fez na minha vida. E aquilo que eu já passei. E aquilo que eu já perdi para ter o Senhor hoje, né? E aquilo tudo que Deus já me devolveu do que eu perdi no passado. Né? Então eu sou assim, eu sou casada, né? Tenho 2 filhos. E aonde mais Deus trabalha na minha vida é dentro do meu lar. Porque quando eu comecei a ler a palavra de Esther, eu sempre dizia para Deus, eu quero ser essa mulher. Eu quero ser essa mulher. Porque no momento que tu ouve, que tu vê essa palavra, que tu tem assim, que tu começa a ler a palavra de Esther e ver e visualizar, ao momento que tu lê, tu visualizar e pedir para Deus te mostrar como era que ela vivia, como era tudo que ela passou e o que ela enfrentou, tu começa a sentir assim o que o Senhor quer da igreja do Senhor Jesus e o que o Senhor quer de nós. E eu dizia, Deus, eu quero ser essa mulher. E Deus me deu oportunidades para ter experiências vivas
com essa palavra, né? Então, assim, para começar, né, a compartilhar, o meu marido, a profissão dele era jogador de futebol, e ele passava mais fora do que em casa, né? E antes de nós termos o nosso filho, que hoje tem 7 anos, o Matheus, a gente viveu praticamente 1 ano e meio, assim, sendo só nós. E o meu filho mais velho, né? Então, assim, eu tinha uma vida, assim, excelente. Nós se conhecemos, eu já ia na igreja do Senhor Jesus Cristo, ele aceitou ir para a igreja, assim, foi uma coisa muito rápida, né? Nós casamos na vida com o Senhor, ele se batizou, tudo. Assim, foi uma obra rápida que Deus fez na vida dele. Então, por um bom tempo, assim, nós tínhamos uma vida, assim, eu posso dizer que maravilhosa. Nós íamos na igreja, nós trabalhávamos, nós tínhamos nossa vida em casa e tudo era perfeito, né? Até que eu engravidei do nosso filho menor, o Matheus. E, a partir dali, Deus começou realmente a mostrar o que é o poder dele. Porque, a partir dali, ele começou a trabalhar na minha vida e a mostrar que, para mim ter ele dentro de mim, e para mim fazer com que o homem interior dentro de mim crescesse, eu teria que perder muita coisa. Natural. E muita coisa de mim. O eu teria que morrer. Né? Tá, o meu filho nasceu. Eu trabalhava muito, né, irmão Kleder? Que eu sou cabeleireira. A maioria das pessoas sabem disso. E eu fazia do meu trabalho o meu tudo. Né? O meu trabalho era eu era idólatra do meu trabalho. Ele era tudo na minha vida. E com esse tipo de esforço, assim, eu grávida, eu trabalhando muito, ele acabou nascendo antes do tempo. Né? Ele nasceu de 33 semanas. E a partir daí, realmente, a coisa degringolou, né? Mas tudo para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Tudo era uma obra de Deus. Todas as coisas que acontecem na vida da gente, quando elas são negativas, a gente acha que aquilo não é do Senhor, mas aquilo é do Senhor. Porque ali Deus quer fazer com que tu cresça espiritualmente, Deus quer te trazer força e quer te trazer uma vida nova. Né? E nesse momento ele nasceu e ele teria que ficar na UTI. E lá ele ficou 21 dias, quase 20 dias ele ficou na UTI. Mas nesses 20 dias, foram os dias, eu acho que mais longos da minha vida. E hoje, quando eu compartilho, eu não entendo. E só Deus sabe como eu superei aquilo. E quando eu compartilho isso com as pessoas, eu não sei como é que eu passei por essa situação tendo vitória. Né? Com 4 dias que ele estava na UTI, uma médica chegou para nós e disse que só dependia dele sobreviver. Ela não chegou nem a dizer, se agarra em Deus, se agarra em qualquer coisa. Só depende dele. Né? A gente entrou em desespero, né? Obviamente, porque toda mãe sabe, todo pai sabe, assim, que no momento que tu chega, quem passou por uma situação assim e vê que tu tem ali um filho nas mãos e que ele está a ponto de não sobreviver por algo que tu fez de errado, né? Obviamente, todo mundo sabe o que eu deveria ter sentido no momento, né? Foi um momento de muito desespero, assim, mas Deus me deu muita graça. Eu entrei na UTI, olhei para ele e eu tive uma experiência assim, de Abraão. Eu disse, Deus, hoje eu quero ser Abraão. E se for da tua vontade, levar ele, que assim seja feita, eu aceito. Eu disse para Deus que eu aceitava, porque pedi perdão para Deus, né, de tudo que nós estávamos vivendo, do sofrimento dele naquele momento. Mas se fosse da vontade de Deus, levar ele, eu aceitava. Eu aceitava aquilo ali. E a partir daquele dia, ele só começou a melhorar, melhorar, melhorar. E acabou saindo da UTI. Glória. E o dia que ele saiu, eu disse, nunca mais ele vai voltar. Realmente, hoje ele é um menino de 7 anos, cheio de saúde. Tem saúde até demais. Mas nesses 20 dias também, eu acabei perdendo 2 pessoas importantes na minha vida. Que é a minha irmã gêmea, Fernanda, né? Que estava para ir embora de Cachoeira, ir embora para Torres. E há 27 anos a gente não se separava, né? Porque nós nascemos juntas, da barriga da mãe, né? E 27 anos convivendo juntos, sempre juntas. Fizemos tudo juntos, praticamente, na nossa vida, né? E por isso que é muito choro aqui. Então, assim, nesses 20 dias, ela foi embora. Quando o Matheus estava na UTI, ela nem chegou a conhecer o meu filho. E o meu marido recebeu uma proposta para ir embora também. Então, vocês imaginam, assim, o que Deus trabalhou na minha vida. E tal era a dureza do coração, né? O que Deus teve que retirar todas as bengalas que eu tinha, né? A minha irmã, o meu marido, o meu filho na UTI e eu trabalhando.
Porque eu não deixei de trabalhar em nenhum momento, né, irmão? Apesar de tudo isso, eu ainda continuei trabalhando. Que eu tinha que trabalhar, eu tinha um salão para sustentar, né? Eu tinha uma casa, filhos, tudo. Mas eu quero dizer assim, ó, que foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. Essas perdas fizeram com que eu me fortalecesse no Senhor. Porque eu não tinha dia, não tinha tempo, não tinha noite, nada. Eu ia para a igreja todos os dias, eu buscava o Senhor, eu me fortaleci. Foi o momento que eu tive, assim, daquele 1 ano. Isso durou 1 ano. Assim, que eu pude buscar o Senhor, que eu pude me fortalecer no Senhor. Deus foi restaurando muitas coisas na minha vida, né? A minha irmã fora, lá trabalhando, lá em Torres, na obra do Senhor, e meu marido jogando bola. Eu em Cachoeira, né? Indo buscando o Senhor na igreja, cuidando dos meus filhos, e as coisas foram se reorganizando, né? E, glória a Deus, assim, Deus me fortaleceu muito. Deus me fortaleceu muito mesmo. Aí, teve um momento, assim, que depois de 1 ano e pouquinho, uns meses, o meu marido foi transferido para Blumenau. Antes ele estava em Pelotas, foi para Blumenau. E nesse tempo, eu me fortaleci na palavra de Esther. E essa palavra assim, que foi o que me fortaleceu. Porque eu achei que o meu casamento nunca mais ia ser o mesmo. Aquele casamento que eu tinha, que era perfeito, maravilhoso, nunca mais eu ia ter. E que aquilo ali estava cada vez mais distante de mim. E que o meu marido estava cada vez mais distante de mim. Mas eu queria ser Esther e eu buscava todos os dias isso. Né? E um dia ele me ligou de Blumenau. Eu estava na casa da minha mãe, né? E eu tive uma experiência, assim, que até hoje eu me emociono e choro, porque não tem como não chorar daquilo que Deus fez dentro de mim, né? E ele me ligou e disse assim: Flávia, eu estou pedindo demissão. Porque eu estou indo para casa e uma coisa eu sei que é certa, nunca mais a gente vai se separar. E isso foi glória a Deus, né? Isso foi uma obra de Deus, porque imagina, o meu marido, ele conhece a palavra, ele buscava, mas ele não tinha igreja onde ele estava. Ele se fortalecia só naquilo que ele lia, naquilo que ele ouvia, o que ele ouvia de mim. E Deus moveu o coração dele através da minha oração, do meu clamor e do meu jejum. Porque eu sempre profetizei isso na minha vida. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu creio nessa palavra. E Deus está cumprindo essa palavra na minha vida e vai cumprir cada vez mais. E ele veio para casa, ficou 6 meses desempregado. Glória a Deus por isso, porque foi maravilhoso. Né? E a partir dali, então, realmente, eu larguei o salão onde eu trabalhava, eu vendi, e acabei saindo com ele para ir embora junto. Né? Os outros contratos que ele fez, eu acabei indo junto. Nós fizemos obra em Juí, com o pastor Flávio, que foi a maior experiência que eu tive, assim, uma das melhores experiências que eu tive de missionária. Porque assim, o irmão Sérgio nunca me chamou e disse assim: tu vai ser missionária, agora tu vai para tal lugar. Mas no momento que eu saí de Cachoeira e que meu marido foi para Ijuí, Deus disse para mim: lá tu vai ser uma missionária para mim. E lá a gente fez a obra, batizamos irmãos com o pastor Flávio na igreja de Panambi. Lá foi assim, ó. Bom, tanto que até hoje assim eu amo aquele pastor de paixão, ele, a irmã, né? Todos eles lá. A gente tem um amor por nós e nós por eles, né? Que foi muito gratificante. Dali nós fomos para Rio Grande, na Praia do Cassino. E quem nos auxiliava lá era o irmão Marcos, né? E a irmã Neuza, assim, também foi maravilhoso. Foi um tempo muito curto, mas muito edificante, muito gratificante. E depois de Rio Grande, nós fomos para o Paraná, em Cianorte. Lá, sim, foi um tempo mais comprido que a gente teve, mais longo que a gente teve com o Senhor. E lá foi, assim, a maior experiência de obra missionária que eu tive na minha vida foi lá. Porque lá nós tínhamos uma irmã, a irmã Adriana, né? E ela conhecia já a palavra, os materiais, o irmão Sérgio mandava todos os materiais, ela tinha todo o material lá, tudo, só que ela não tinha ninguém para auxiliar ela, era só ela. E Deus me mandou para lá. Né? E lá a gente se encontrou, a gente começou a fazer um grupo na casa dela, depois a gente começou a fazer um grupo na minha casa, onde eu ia. Só que ela era uma pessoa que ela estava sedenta da palavra. E ela precisava de uma pessoa assim para se fortalecer. E ela só tinha eu, e eu só tinha o Senhor. Amém? Glória a Deus, né? Então lá eu tive muitas experiências assim maravilhosas, assim, que hoje eu lembro até hoje. Eu lembro daquela cidade, eu visualizo a cidade, as ruas, tudo assim, ó, é algo assim grandioso que Deus fez, né? E eu digo assim, ó, que o que Deus fez lá na minha vida e na vida dessa irmã
Não foi uma coisa de alma, foi uma coisa bem do espírito. Porque eu não sinto saudade e eu nem sinto aquela coisa de alma daquela cidade, mas eu olho, quando eu lembro de lá, eu lembro da obra que Deus fez naquele lugar, porque a gente abriu muitos grupos lá. Né? E até hoje eu oro por aquele lugar, tudo, porque Deus sempre coloca uma cidade na vida da gente, a gente tem aquele compromisso com cada lugar, né? Então lá eu tive uma experiência muito, assim, muito forte com o Senhor, porque por isso a importância da gente ouvir os CDs, a gente ouvir os DVDs, a gente ouvir os Nutrivídeos, a gente ouvir assim, na internet, porque é onde a gente se fortalece. E é onde eu podia me fortalecer. Eram os DVDs dos cultos, os CDs dos cultos, os DVDs do Nutrivídeo, né? E eu não tinha outra forma de me fortalecer, e na época nem tinha internet. Era só dessa forma. E uma pessoa assim, ó, que me fortalecia muito, assim, que era com quem eu me correspondia, e que, glória a Deus pela vida dele, assim, eu louvo a Deus todos os dias pela vida dele, assim, era o irmão Sérgio. Né? Irmão Sérgio Alves. Era para ele que eu passava todas as mensagens, que eu dizia assim, o que Deus, né? Por que era para orar, onde era para visitar, o que era para fazer, era ele que me auxiliava. Mas tudo através do e-mail, não por telefone, né? Então, assim, eu glorifico a vida dele, né? Por isso, por ele também poder nos auxiliar, né? E a gente sabe, assim, ó, a batalha que ele tem, tantas pessoas que são, né? Tantos missionários, tantas pessoas na vida da igreja, assim, ó, que pedem o auxílio dele, assim, e ele está sempre disposto a nos ajudar, né? E ele me fortaleceu muito. Então, todas essas pequenas experiências, assim, rápidas que eu pude compartilhar aqui, são experiências, assim, que me fortaleceram a permanecer no Evangelho do Reino e na vida com o Senhor. Né? São experiências fortes assim que Deus fez na minha vida, experiências assim que vão ficar e que eu sei que eu posso compartilhar em qualquer lugar, que as pessoas vão entender o que Deus fez na minha vida, né? Só que hoje, irmão, no ano de 2012, Deus já me devolveu tudo isso que eu te falei que eu perdi. Né? Primeiro porque eu tenho meu filho saudável. Segundo porque a minha irmã, segundo porque o meu marido voltou comigo a morar em Cachoeira, largou o futebol. Né? Hoje tem uma empresa que é dele, que ele trabalha, então ele está em casa, né? Em Cachoeira do Sul, nós todos em casa, né? Tudo certinho como Deus quer. E porque hoje, o salão que eu perdi, hoje Deus me trouxe de volta. Eu tenho um lugar que eu trabalho, né? Que não é meu, mas Deus usou uma pessoa para me dar, e que a minha irmã voltou para Cachoeira, né? Então, assim, são experiências assim que a gente sabe, assim, ó, é aquela palavra de Jó, né? Que Jó perdeu tudo porque era necessário para aquele processo dele na vida com o Senhor, assim como foi na minha, mas Deus restituiu depois. E Deus ainda está restituindo. Né? E assim vai ser na vida da igreja. Na vida da igreja não vai ser diferente. Assim como Deus, né, fez todas essas obras na vida da igreja, Deus agora vai restituir tudo. Por isso a palavra de Esther. Né? A palavra de Esther é uma palavra assim, ó, que essa mulher... Ela soube como se comportar na presença do rei. Ela soube ser a esposa que o rei precisava. Porque Deus era a autoridade daquele lugar, né, daquela cidade, naquela época. E o rei teve uma esposa que não se submeteu a ele. Então Deus disse que ele ia substituir. E assim Deus fez naquela época e hoje Deus fez na vida da igreja. Amém. Glória a Deus por isso, né? Amém. Ô, glória. Então tá aí, né? Esther para meditar, né? Rainha Vasti, né? Antes de Esther, né? Então você busque na palavra ali. Desde o capítulo 1 de Esther aí. O Senhor nos trouxe hoje nesse... Quem tá ao vivo, bate-papo edificante, você que tá conectando aí, seja bem-vindo. Né? Essa programação aqui conosco, a Flávia, a Fernanda Cantarelli. E antes de passar aqui para Fernanda, uma palavra que está em Provérbios 31, amém? Versículo 10. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ele lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Busca lã e linho, e de bom grado trabalha com as mãos. E como um navio mercante, de longe traz o seu pão. E ainda à noite já se levanta e dá mantimento à sua casa, e as tarefas às suas servas. Examina uma propriedade, adquire, planta uma vinha, e com as rendas do seu trabalho cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso
Mãos que pegam na roca, abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Oh, glória! Versículo 30 ali, ó, enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Os irmãos estão animados? Ô, glória, você minha irmã que está assistindo, né? Você meu irmão que é marido, que é esposa, né? Ou está clamando, invocando, né? Quanta coisa o Senhor está falando, né? Sobre mulher virtuosa, sobre a igreja virtuosa, a igreja de Cristo, como esposa do Senhor, de posicionamento, né? Perseverança, desafios, né? Tribulações, entrega o teu caminho, né? Coloca nas mãos do Senhor, né? E eu creio assim que o Senhor falou muitas coisas aqui, espero que Deus já tenha te dado muitas revelações, você que está em casa, você que está assistindo. Lembrando que esse programa é reprisado, né? Mas nunca deixe para assistir só a reprise, porque bom é ver o quinto ao vivo e depois a reprise. Porque você vai ver 2 programas completamente diferentes. No dia e depois na reprise Deus se revela de novo, né, para você. Na segunda-feira, ao meio-dia, no canal aberto, é reprisado também esse programa. Divulgue que conosco, então, Cachoeira do Sul, nesse momento em que vivemos, da Igreja do Senhor Jesus, né, nós que estamos aí nesse viajando pelo Brasil, né, o quinto ao vivo, unidade móvel, né, chegamos aqui, né, para receber essa bênção, né, para receber esse renovo do Senhor, né, e é tudo o Senhor que arranja, né, a gente ora, entrega para o Senhor dá a palavra na hora, né, e a gente entrega para Ele, né. Eu, particularmente, o que você recebeu agora, ficou sabendo, fiquei também eu, né? Porque eu não sou muito de perguntar da vida das pessoas, né? Quando Deus mostra é porque é para ser, né? E até você não sabe, mas o formato hoje ia ser diferente, né? E aí Deus disse, não, né? Estava invocando o Senhor e tocou de, não, vamos entrevistar agora, nesse momento, as irmãs, né? E Deus quis assim, e agora a gente sabe, né? Até porque o nosso tempo é curto, né? Mas você já foi edificado ricamente. Mas nós temos aqui, né, conosco também a Fernanda, que nesse processo todo, né, de que Deus usou até, né, para dar assim, já estava quebrada, tinha que quebrar mais um pouquinho, né? Depois o marido, aí mais uma quebradinha na irmã, né, para poder abençoar a vida da irmã Flávia, né? E é isso que a gente precisa entender, que esse quebrantamento, né? Imagina só, né? O coração contrito, né, e compungido lá do Salmo 51, né? Imagina se o Senhor vai desprezar, né? É pura bênção, né? Precisa disso, né? Então deixa aberto aí para a irmã. Amém. Uma boa tarde para os irmãos, então. E como diz a palavra do Senhor, né? Eu até já pedi perdão para minha irmã, eu sou sanguínea, ela colérica, então eu sou usada para trabalhar na vida dela mesmo, né? Mas de tudo assim que o Senhor já falou conosco, assim, desde a hora que o irmão, então, começou esse programa, algo que Deus, assim, só tocou no meu coração foi falar sobre promessas. As promessas que o Senhor tem para cada um de nós. E eu gostaria, então, de começar lendo a palavra no Salmo 119, o versículo 38. Salmo 119, o versículo 38, que diz assim, ó: confirma ao teu servo a tua promessa, feita aos que te temem. Essa palavra que o Senhor me trouxe desde a hora que o irmão começou a compartilhar. Porque eu confesso assim para os irmãos que até nós estarmos aqui fazendo este programa é uma promessa para nós de Cachoeira, né? Amém. Porque nós que sabemos que a igreja começou neste lugar e vemos que os outros irmãos faziam e nós não, a gente também se sentia meio, ó Senhor, por que não nós também, né? Então a gente sabe que tudo é o tempo do Senhor, né? Então é uma promessa que Deus trouxe para cada um de nós e hoje eu estou desfrutando dessa promessa de estar aqui sendo entrevistada e compartilhando a palavra, né, para que os irmãos possam assistir na TV, através da internet, porque como já foi falado também, eu muito me fortaleço também, né, através dessas experiências. E foi tão tremendo assim, porque ontem à noite eu pedi uma palavra e o Senhor disse para mim que era para mim compartilhar também das experiências que eu tive na vida da igreja.
Só que eu creio assim que é diferente daquilo que a Flávia compartilhou, porque é de algo que Deus fez dentro dos meus dons, dos talentos e dos ministérios que Deus deu na minha vida. Então, Deus me trazia ontem à noite, assim, e eu gostaria, então, de que nós abríssemos ali na palavra de Gênesis, capítulo 37. Essa palavra fala da vida de José. E aqui, como o Senhor já tinha revelado no meu coração para que nós venhássemos a falar sobre promessas, que promessas é tudo aquilo que Deus fala e Deus cumpre. É tudo aquilo que Deus tem para cada um de nós e para a vida da igreja e que será cumprido, né? É uma promessa, é isso. Ele fala e com o tempo aquilo vai acontecer. Como nós já ouvimos o testemunho, então a gente vê que Deus ele cumpriu a sua promessa. Amém? E está cumprindo. E aqui nessa palavra fala sobre a vida de José e fala de sonhos. Então algo assim que Deus sempre trabalhou muito na minha vida e sempre Deus testificou tudo na minha vida e na vida da igreja foi através de sonhos. E através da oração, né, como a gente já compartilhou. Então, algo assim que eu gostaria de compartilhar é sobre os sonhos. Porque eu creio assim que na vida da igreja é algo que é muito, hoje em dia, foi contestado, né, foi falado, foi se levantado contra, porque muitas vezes nós não nos apegamos na palavra, mas nos apegamos naquilo que Deus mostra, né, para os seus filhos através de sonhos e visões. Então, ontem à noite, assim, eu orava para Deus e foi tão tremendo, porque eu tive um sonho essa semana que Deus me trazia uma palavra. E eu fiquei segunda-feira orando e terça-feira orando e eu queria aquela palavra. Senhor, eu sei que essa palavra está na Bíblia. E eu não achava a palavra. E ontem à noite Deus me disse assim, ó, busca todas as palavras que falam de sonhos. E uma delas era a palavra que eu queria. Então eu vi assim o quanto Deus queria operar isso. E queria que eu compartilhasse sobre isso hoje. Então Deus ele vai preparando a gente, vai preparando o nosso coração. E quando o irmão chegou e já foi falando tudo, né, que Deus já tinha trazido a estratégia do compartilhar para que nós nos edificássemos, Deus já foi falando isso, né? Então é tremenda a obra de Deus. Porque a gente sempre acha que o irmão fala e que não, ou que assim, que aquilo foi combinado e o assunto vai ser esse. Não, mas o Senhor traz, assim, eu estou vivendo essa experiência hoje, irmão, eu compartilho isso com você. Amém? Então, ali diz assim, ó, no versículo 3, eu vou começar, os irmãos acompanhem na palavra de Gênesis 37. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no, e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho, e o relatou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Pois lhes disse, rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram os seus irmãos, reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho e referiu a seus irmãos, dizendo, sonhei também com o sol e a lua, e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse, que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Amém? Então, aqui esses versículos, aqui é tremenda essa palavra, porque no tempo que José contava o sonho, que era um dom que Deus deu para ele, ao mesmo tempo, através dos seus irmãos, mesmo odiando, vinha a resposta. Que incrível isso, né? Ele contava o sonho e a resposta vinha. Então, isso assim, eu comecei a meditar, né, esses dias que Deus estava me dando essa palavra, e Deus falava isso com cada um, comigo, né, dentro do meu coração. Cada sonho, cada visão que o Senhor traz, assim, para aqueles que têm o chamado, que têm os seus ministérios e que Deus fala mesmo, né? Deus logo ele já traz a resposta. E aquilo ali mostra, assim, e muito mostrou na minha vida que tudo que Deus trouxe para mim, eu sempre sonhei muito. Sempre eu tive muito sonho. Eu sempre fui muito de compartilhar, assim, com a autoridade da igreja. E eu compartilhava, às vezes, com os irmãos. E muito eu via, assim, que eu já passei muito período na vida da igreja de se levantarem contra mim por causa disso. Mas eu vi, irmãos, que cada sonho que eu tinha, vinha cada resposta, aquilo, cada coisa ia acontecendo. De como Deus iria me usar, de como Deus iria fazer na vida da igreja, quais eram as coisas que iriam acontecer. Então, quando pergunto assim, ó, se eu já estava preparada para que tudo isso que aconteceu, eu disse já, porque Deus me prepara desde 2004, 2005 para que isso acontecesse. E foi através dos sonhos, foi através de visões, meditação na palavra e oração.
Amém? Então chegou uma época na minha vida que eu fiquei muito perturbada, porque eu só sonhava, não podia dormir, vinha um sonho. Eu dizia, Senhor, mas nem mais no meu leito eu tenho paz? Eu contendia com o Senhor. E aí o Senhor me deu outra palavra, que é a palavra que eu tive a experiência, que eu procurava e eu não achava, que é ali em Números, capítulo 12. Essa palavra aqui, ontem quando o Senhor me deu ela, eu disse, Senhor, era essa palavra que eu queria. Essa semana eu me ajoelhei e disse, Senhor, Tu é grande, né? Tu é maravilhoso. Então eu queria ler ali Números 12, o versículo 6 ao 8, que diz assim, então disse, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, Senhor, em visão a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? Então, essa palavra aqui ela é tremenda. Porque a palavra de Deus diz que tudo, né, está na palavra para testificar aquilo que eu tenho de dúvida. E essa palavra, ela tira todas as minhas dúvidas. E através dessa palavra, muitos anos da minha vida eu me fortaleci, porque eu via que era da forma como Deus queria me usar. Por mais que eu achasse que aqueles sonhos pudessem ser loucuras, pudessem, né, estar ali me atormentando a minha alma, Deus me mostrava. A ti eu me revelo assim, minha filha. E teve um tempo assim que eu ouvia dizer assim, mas se tu sonha tanto, é porque Deus não fala contigo durante o dia, é porque tu não lê a palavra, é porque tu é uma pessoa agitada, sanguínea. E o Senhor me dizia, não, foi o dom que eu dei para ti. E se nós lemos lá na palavra de Gênesis, José era assim. E ele também foi, né, odiado, se levantaram contra ele, porque depois de anos, né, ele teve aquela experiência de prisão, ele teve aquela experiência de esperar, de perseverar, mas Deus falou para ele, eu vou te engrandecer. E tu será, né, o segundo na terra do Egito. Eu já tinha te mostrado isso há anos atrás e isso aconteceu. E eu vejo isso na minha vida, vejo isso na vida da igreja. O quanto Deus trouxe, não só para mim, mas eu creio que quantos irmãos que têm essa experiência, né? Levantar de manhã, o Senhor já traz o sonho, já traz aquela palavra, e tu já vai para aquela palavra já te fortalece, tu já ora em cima, aí tu passa para a autoridade, daqui a pouco passa um tempo e aquilo se cumpre. E aí tu começa a dizer assim, glória a Deus, porque aquilo se cumpriu. Né? Como nós já ouvimos aqui o testemunho, tudo o Senhor já mostrou, né? Porque quando eu era para eu ir embora de Cachoeira, e a mãe já fazia parte da igreja, e nós íamos muito pouco, Deus sempre me dava sonhos que eu ia ser uma secretária do irmão Sérgio na praia. E eu dizia assim, mãe, sonhei com aquele homem lá da igreja que tu vai. E a mãe disse, passa para ele. Eu digo, eu não, nem conheço ele. Mas eu sonho com esse homem todo dia. E eu estou sempre numa praia, eu estou sempre auxiliando ele numa praia, que coisa engraçada. Então deu 2 anos e eu fui para uma praia. E lá eu deixei de trabalhar, como eu também sou cabeleireira. Fiquei 4 anos sem trabalhar. Trabalhei só na obra do Senhor também. É impossível não se emocionar quando a gente sente o Espírito. Deus fez uma obra em mim, né, de crescimento, de vida. Eu me lembro assim que eu escutava os CDs, eu lia as apostilhas, e quando eu escutava o CD que eu via a data, eu dizia, meu Deus, eu morava em Cachoeira. Como é que eu não ia nessa época, eu não ouvia isso? Então Deus me levou para fora para eu poder crescer em vida, né? E através de tudo isso, Ele me trouxe os crescimentos, me trouxe as experiências, a restauração do meu casamento, da minha vida, com a minha mãe, com meus irmãos. E ali Deus foi se revelando. E depois eu vi assim um tempo e Deus me trouxe aquilo à lembrança. Lembra que tu ainda era nem batizado, a recente tinha me batizado, eu te trouxe isso, que isso iria acontecer na tua vida? E eu disse, é verdade, Senhor. Isso tu nunca deixa nada, tu sempre avisa teus filhos, os teus santos, as coisas que irão acontecer. Então, assim, para que a gente não seja pego de surpresa, não esteja despreparado para aquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas e na vida da igreja, tenha fé. O Senhor diz, crê no Senhor e crê nos profetas e prosperareis. Diz a palavra do Senhor lá em Crônicas, né? 20. Ele diz para a gente crer, como a irmã lhe falou, né? Se eu creio, tomo posse daquilo que foi profetizado, tomo posse, por mais que eu ache aquilo loucura, se eu tomo posse, aquilo irá se cumprir na minha vida, né? Mas se eu deixo por acaso, ou se eu digo assim, isso é loucura, capaz que isso vai acontecer, Deus vai fazer isso, mas a palavra dele diz que não pode ser assim, não, Deus faz o que Ele quer. Porque Ele é o Todo-Poderoso. Eu tenho visto isso na minha vida, assim, todos os dias. Eu digo assim, a casa onde eu moro hoje foi uma promessa há 2 anos atrás.
E eu achava aquilo loucura, eu tive medo de enfrentar. E em 2 anos Deus trabalhou na minha vida e na vida das pessoas que Ele tinha que trabalhar. E hoje Ele me colocou no lugar que eu estou, né? Eu sempre dizia assim, eu não vou mais trabalhar, Senhor. Tu nos deu um salão, me deu um talento. E o Senhor trouxe de novo, né, que eu trabalhasse, que eu voltasse a pegar amor pelo meu trabalho, né? Fez uma obra de restauração. Então, assim, eu compartilho essas palavras, irmãos, porque eu digo, crê naquilo que Deus fala contigo. Através da palavra, através de sonhos, através de visões, não coloque fora. Por mais loucura que tu seja, quando Deus mostra um demônio, Deus mostra algo para combater no mundo espiritual, porque Deus me traz muito assim a oração de combate, a oração de guerra, né? Traz aqueles sonhos de peleja, crê naquilo que é Deus que está fazendo. Porque o diabo ele não pode se infiltrar dessa forma. O diabo, quando ele fala contigo através de visões e sonhos, ele te dá coisas lascivas, ele te traz sentimentos lascivos, sentimentos de temperamentos, coisas que tu vê que aquilo não é de Deus. Mas quando é de Deus, aquilo tu sente paz, ele te mostra aquilo, né, os anjos trabalhando, ele te mostra aquela restauração, aquelas vidas sendo restauradas. E José, ele creu nisso. Assim como eu criei e creio até hoje naquilo que Deus fez, e eu nunca consegui me levantar e nunca coloquei em dúvida a visão, nunca coloquei em dúvida esse mover, porque Deus já me preparou a mim e a minha família. E é isso que eu gostaria assim de compartilhar com os irmãos para fortalecer a cada um. Que Deus abençoe os irmãos. Ô, Glória! Não tem como não dizer, né? Os irmãos estão animados. É assim mesmo, né? Então, eu creio assim que esse novo momento em que a Igreja do Senhor Jesus vive, né? E vive, né? Com a vida divina em Cachoeira do Sul, faz com que eu possa estar aqui com a minha família, né, também, congregando aqui nesse momento, né, porque 2 ou mais estiverem, o Senhor te faz presente, aí na tua casa também, meu irmão, minha irmã, no teu trabalho, você que nos assiste agora, e eu tenho certeza, assim, que Deus está fazendo a obra nesses 3, 4 anos já, do Quinta ao Vivo, desde o início da rádio, né, desse trabalhar que tem sido na nossa vida, né, toda quinta-feira, né, toda semana, né, porque também tem o trabalhar necessário na minha vida, né? No meu quebrantamento, né, também, né? Porque a gente padece, né? Porque precisa, né? Alguém tinha que ser um comunicador e eu fiz faculdade de comunicações sociais, né? Por que será, né? Então, é só Jesus, irmãos. E a gente também não entendia assim, né? Porque, né? Tantos testemunhos, né? Tanta coisa assim, né? Em Cachoeira do Sul para entrevistar, podia ficar 5 anos só entrevistando aqui, né, na cidade de Cachoeira do Sul, mas era tudo no tempo do Senhor, né, e eu orava ao Senhor assim, e não vinha, né, não. E amém, né, agora tem muito programa para gravar por aqui agora, né, em nome de Jesus, assim, e essas experiências relatadas, né, tudo no tempo de Deus, assim, e Deus é que sabe, não dá nem para querer entender, né? Porque não vem ao caso. E Deus é soberano, e Deus é perfeito, e o checkmate sempre vai ser de Deus, porque Deus é Deus e sabe de tudo, a jogada é dele. Ele é o cara, né? Jesus é o Senhor mesmo, né? E nós temos que se colocar na posição de nada, né? De servo, de pecador. E isso é uma coisa que Deus tem me revelado, assim, nesses anos, de que a gente precisa manter o simples, né? O feijão com arroz, de se expor, de chorar, né? De subir lá para dar um testemunho, sentir de orar, vamos orar para combater, né? Porque senão daqui a pouco a gente começa a achar que é alguma coisa, né? É tudo que o diabo quer, né? Não, daqui a pouco... Não, mas tu vê o irmão já há tantos anos agora, olha só que exposição, olha ali, ele tá chorando, né? E aí daqui a pouco o Senhor levanta alguém para ser o pastor, daqui a pouco o pastor virou o presidente, né? E daí não pode se expor, porque os irmãos vão achar que tá fraco. Não, mas aí é que sou forte. Essa é a palavra, essa é a visão, né? Então eu tenho orado assim o Senhor para que nos mantenha na simplicidade, né? Para que a gente possa realmente se abrir, que a gente se coloque à disposição, que a gente se exponha, né? Que a gente venha e fale, porque essas experiências que o Senhor nos dá, né? Como hoje foi testemunhado e tem sido testemunhado todos esses anos, e que você tem tido experiências com o Senhor, o que é isso? É o Espírito imprime uma experiência do Espírito Santo no teu espírito, que Deus fluiu na tua vida, isso tu nunca mais esquece. Amém.
E quando aquilo vem e rememora, vivifica, aquilo desperta, né? E dá um renovo. E aí desce mais uma unção sobre a tua vida e quantos dias mais vai produzindo para Cristo, né? Por isso é necessário, né? O testemunho, para que o testemunho do Espírito Santo de Cristo, de Deus na tua vida possa contagiar você, ouvinte, né? Telespectador também, né? Pela palavra viva praticada na vida dos irmãos, né? Pelo padecer, pelo sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, né? Então assim nós temos que vai, irmãos, né? Uma bênção nesse nosso compartilhar hoje, né? Deixo só mais uma palavra aqui para os irmãos que está em 2 Pedro, capítulo 1. Eu leio para os irmãos aqui. 2 Pedro, capítulo 1. Os irmãos vão acompanhando. Você que está em casa também, fique ligado e atento nessas palavras. 2 Pedro, capítulo 1, do 16. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Então, de novo. Porque nós não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Amém? Essa palavra o Senhor trouxe aqui agora durante o programa, e eu agradeço a Deus, né, por tudo que o Senhor tem feito nas suas vidas, nossos irmãos, nas vidas das irmãs aqui, né, que Deus siga abençoando a ti e a tua casa, minha irmã, Flávia, Fernanda. Glória a Deus, abençoe a Igreja do Senhor Jesus aqui em Cachoeira do Sul, em nome de Jesus, que o Senhor capacite nosso irmão e apóstolo, pastor, mestre, evangelista, multifunção, levita também, né? Nosso apóstolo Sérgio Roberto Alves, né? Que o irmão tenha aí perseverado nesse movimento, né? Nesse negar-se, nesse padecimento da carne, né? Desde 22 anos atrás, né? Quando começou, né? E que nós possamos, né? Com a fita cassete, depois o CD, né? E eu vejo assim que bênção como Deus tem enriquecido, né? Quanta sabedoria divina revelada através de um homem que, como está escrito em Eclesiastes 7:20, não há justo que não peque. Mas um homem escolhido para servir como ministro da palavra. E isso testificado nos seus corações, né? Nos nossos corações, pela palavra, né? Pela profecia da Escritura. Né? Que tem testificado e que tem falado conosco e que tem nos dado paz, que tem gerado frutos, né? Que tem se arraigado primeiramente no nosso coração, contrito, quebrantado, para que entrasse aquela semente. Então todo esse processo, né, é fantástico, é tremendo, é maravilhoso. Jesus é maravilhoso, né, que tem nos dado essas bênçãos assim. Então você que está em casa, realmente agradeça a Deus pelo momento que você está vivendo primeiramente, prostre-se ao Senhor, não questione o trabalhar do Senhor na tua vida, se humilhe, peça para Deus te revelar o que está acontecendo, né? Em determinado momento, para nós encerrar, eu tive uma situação em que eu estava orando pelas finanças, né, do reino. Aí o Senhor me disse, então ore pela vida dos santos, para que as finanças dos santos sejam prósperas e, consequentemente, os santos cumpram com a palavra. Amém. Né? De dizimar e ofertar, porque é lei. Né? Amém. E o Senhor ainda diz, né? Provai-me nisto, Malaquias 3. Provai-me nisto, né? Se não vai abrir a janela e derramar a bênção na tua vida. Essa é a realidade. Né? E outra coisa, dízimo é pra gente dar. E acabou, tá ali.
é a 10ª parte, aquela parte ali, né, que é 1/10 da que a gente venha estar, né, fazendo o quê? Os 10% daquilo tudo que Deus dá. E Deus vai nos provar nisso, e Deus vai questionar. Mas aí é tu com Deus, né? Deus estava falando comigo mesmo, né? Porque daí começa a orar daqui a pouco, mas Deus, e daí eu oro pela... Mas daí será que os irmãos... Não tem será. Ora pela vida dos santos, né? Para que as finanças dos irmãos sejam prósperas e que os irmãos cumpram, sejam tocados por Deus para que cumpram com o que está escrito. Amém. Simples assim, né? Isso tudo em oração, né? E aí, amém. E segui orando, né? E tenho orado para que Deus abençoe a vida dos irmãos, prospere, né? E isso inclui a minha, né? Porque eu também sou membro do corpo, né? E aí foi assim fantástico, assim tremendo, que eu tava, a gente tá sempre em missão, né? E você também tá convidado, porque você também é missionário, você que nos assiste, ide, né? Que a gente venha estar levando, pregando esse evangelho do reino, né? A todas as nações, em nome de Jesus, né? Sem acepção de pessoas, né? E nós, entre esses ides para cá, ides para lá, né? E cidade para cá, e cidade para lá, o Senhor me despertou um dia, 4h40 da manhã, através de um sonho, e me mostrou uma pessoa, e eu disse, mas eu não devo nada para essa pessoa, mas era a pessoa que era sócia dela, numa situação em que tinha ocorrido, de um e-mail mal feito por minha parte, que não houve expressão de Cristo para aquela pessoa, e que envolvia finanças. Mas na hora, né, eu peguei aquele e-mail, o mesmo e-mail que eu escrevi, e que eu tinha já respondido, e encaminhei para ele, já com um novo texto. Porque quanto vale, né, uma alma para Deus? Pedi perdão assim pela forma em que eu escrevi o e-mail, né? E que preguei Jesus ali, né, a forma que Deus tinha me mostrado para escrever. Mandei para essa pessoa o e-mail, já era, acho que umas 5 horas da manhã, a hora que o e-mail foi. Segui orando, né? E eu senti assim, bom, amém. Agora, Senhor, quando deu a enviar assim, eu disse, agora está na tua mão, né? E eu quero dizer assim que Deus desenrolou uma situação assim desde 5 anos atrás. Uma situação, 6 anos, 7 anos atrás, estava enrolada aí uma situação. E às vezes a gente não sabe, né? Às vezes é um detalhezinho que está trancando um negócio, uma bênção, né? Bênção a gente recebe todos os dias, né? Não vamos atribuir isso a financeiro só, né? Livramento a gente recebe todos os dias. Esse momento aqui que nós tivemos de compartilhar é uma riquíssima bênção que não tem preço. Mas falando dessa questão, né, de prosperar o reino, porque é hipocrisia nós não falar de dinheiro também, porque precisa de recursos, né, para poder avançar, para poder expandir. Agora você olha as pregações na TV Menorá, acompanha as pregações na Igreja de Senhor Jesus, né, dos CDs, as apostilas, né? Onde é que está a gritaria pedindo dinheiro? Não existe. Né? Quando é pregado ali, tem o kit dízimos e ofertas, né? Quando Deus manda pregar, amém, o irmão prega, né? Mas na realidade, assim, a gente tem que orar mesmo uns pelos outros, né? Parar com essa história de julgamento, tá certo, tá errado, isso, aquilo, né? Vamos orar, vamos clamar, vamos interceder, tá tudo escrito aqui, o Senhor falou conosco, né? Então só assim, testificando esse testemunho do sonho, de que a gente venha orar mesmo pelo corpo, que a gente venha aceitar a questão, né, da nossa parte e fazer, né, e ter atitude, né? Porque se eu não houver um arrependimento, não tiver a prática daquilo, se eu não mudar, se não tiver uma atitude, né, não vai ter, vai ser só assim, eu pedi perdão, mas continuo fazendo igual. Então não houve arrependimento, quer dizer, se arrependeu, mas não se arrependeu, quer dizer. Então, eu creio assim que Deus falou hoje conosco, ministrou, né, operou em todos nós aqui, e assim que Deus abençoe realmente a todos nós, né, as nossas casas, que a gente seja próspero, que Deus abençoe, siga abençoando a nossa casa, a Igreja de São Jesus, aqueles que oram, aqueles que intercedem, né, aos colaboradores, aos assinantes, a todas as pessoas realmente dos bastidores, né, da TV, da rádio, são vários irmãos envolvidos, para que a gente possa estar veiculando essas matérias, né, esses momentos assim preciosos, né, de comunhão, através do áudio, da equalização. Olha, gente,
é trabalhoso, né? Não é assim, vou botar uma rádio, não é assim, vou botar uma TV, né? Então, assim, não ore, não critique, né? Porque, assim, não ore, colabore. Aliás, ore, colabore, né? Não critique, né? Colabore, ore. Porque, assim, é verdade, gente. A gente tá aqui brincando, assim, né? Descontraindo, porque Jesus manda nós se alegrar, né? E a gente precisa, assim, realmente lembrar do que nós temos que fazer e pronto. E entregar pro Senhor e confiar nele. Ô, glória! Seu irmão tá animado? Amém, glória a Deus. Então eu agradeço a participação, você que está ligado conosco aí, né? Em nome de Jesus, que você siga orando aí, né? Colaborando com Cristo, cooperando, né? Com a obra do Senhor, que Deus aí vai honrar e vai te mostrar, né? E quando mostrar, que a gente faça, em nome de Jesus. Fácil não é, né? Sei por mim, né? É bem difícil a gente ter que perder grande, né? Que é o perdão, a perda grande, né? Perder grandemente, né? Alguma coisa, que envolve ego, né? É pior do que perder, às vezes, uma grana, né? Porque eu perder um dinheiro, depois eu trabalho, eu recompenso, né? Agora o ego, assim, acho que sai um pedaço, né? É horrível, né? Mas aí tu ora, o Senhor te dá graça, aí busca a palavra, aí olha esses testemunhos, renova, e assiste a TV Menorá, e glória. E que Deus te fortaleça, em nome de Jesus. Graça e paz a todos.